Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia. Este é o quinto vídeo da playlist Esse Vinho é Bom e o escolhido dentre esses três foi o Periquita, com 42% dos votos. Eu vou contar para você tudo, mas tudo mesmo sobre o Periquita. Vou contar inclusive o que ninguém conta. Vou fazer a degustação, a análise e vou dar a minha nota. Eu sou Maurício Ferreira e esse é o canal Apaixonado por Vinhos. Aqui eu explico o que os outros complicam. Vamos direto ao assunto sem enrolação. O nosso Periquita é produzido pela José Maria da Fonseca. Quem é José Maria da Fonseca? Foi o fundador desta adega. José Maria da Fonseca nasceu em 1804 e ainda jovem, com apenas 38, em 1834, se tornou um empreendedor no mundo do vinho. Ele adquiriu terras na região da Península de Setúbal, próximo à Serra da Arrábida, numa microrregião chamada Azeitão. Isso fica ali próximo de Lisboa, inclusive. E lá ele plantou as suas vinhas, começou a produzir seus vinhos e foi de vento em popa, vindo a falecer com 80 anos em 1884. Mas ele era tão cativante que toda a sua família continuou a trabalhar nessa adega. Inclusive hoje ela está na 6ª e na 7ª geração. Basta dizer que o presidente, o CEO e o enólogo-chefe são da 6ª geração e a 7ª geração já está trabalhando também na adega José Maria da Fonseca. Eu entrevistei em junho último Antônio Maria Soares Franco, que é da 7ª geração de José Maria da Fonseca. E ele vai contar para a gente a grande relação da empresa com o Brasil e vai nos falar alguma coisa também muito interessante sobre o Periquita. Vou colocar essa entrevista depois da degustação, assim você não perde o ritmo das minhas explanações. Mas afinal de contas, qual a origem do nome Periquita? E agora eu conto para você o que ninguém conta. Fique tranquilo, não é o que você está pensando. Muita gente afirma, e afirma erroneamente, que Periquita é o nome da uva. Isso não é verdade. A uva desse vinho chama-se Castelão. Inclusive, muitas publicações, até de relativa seriedade, constam lá a existência de uma uva Periquita e colocam entre parênteses Castelão. Nada disso. Castelão é o nome da uva, Periquita é a marca do vinho. Tanto que aconteceu aqui, o que acontece, por exemplo, com o Bombril. Todo mundo chama qualquer palha de aço de Bombril, mas na verdade Bombril é um só. Mas ainda não contei qual a origem do nome, eu conto agora, preste atenção. Em 1846, José Maria da Fonseca compra um sítio próximo às terras que ele já possuía. E o nome desse sítio era Cova da Periquita. E aí ele planta na Cova da Periquita mudas da uva Castelão. Mas tem um detalhe, naquela região de Setúbal ou em toda Setúbal não existia a uva Castelão. Ele trouxe essas mudas do Ribatejo, que é uma outra região lá de Portugal. Essas uvas se deram tão bem ali na Cova da Periquita que o vinho foi de altíssima qualidade. Todo mundo queria beber o vinho da Cova da Periquita. Os viticultores vizinhos faziam fila para obter de José Maria da Fonseca mudas dessa videira da Cova da Periquita. E assim o vinho ficou conhecido como vinho da Periquita. O local onde o nosso Periquita é produzido fica a poucos quilômetros do Oceano Atlântico. E lá essa região tem um solo arenoso. O solo de areia é considerado um solo quente, o que favorece uma maturação rápida das uvas. Nós já vimos que quanto mais rápida a uva amadurece, ela vai perdendo rapidamente a acidez. E um vinho com pouca acidez é um vinho sem graça. Para contornar essa situação, ou amenizar em parte, nós temos as brisas marítimas que alcançam essa região e refrescam um pouco as vinhas, o que consegue aí produzir um vinho com uma relativa, até mesmo boa acidez. São produzidos anualmente 600 mil litros de Periquita, que são distribuídos em garrafas desse tamanho, 750 ml, e em meia garrafa, 375. São quase 1,5 milhão de garrafas de Periquita distribuídos por todo o mundo. No passado, o vinho Periquita, como eu já disse, era feito 100% com a uva Castelão. Hoje é um blend, embora nesse blend você tenha a maioria de Castelão com 42%, seguido da Trincadeira com 39% e
Alicante Bouschet com 14%. Antigamente, o produtor dizia que você poderia guardar, e realmente podia guardar esse vinho, feito 100% no Castelão, por até 20, 30 anos. Hoje, ele afirma que o nosso periquita, que é um blend, pode ser guardado por 10 anos. Vou provar o vinho daqui a pouco e vou dizer a você se é possível guardar esse vinho por 10 anos. Segundo também o produtor, esse vinho passou 6 meses em barricas, usadas francesas e novas americanas. Mas eu não creio que todo o vinho passou por barrica, porque isso ia deixar o vinho muito caro e o preço dele não é condizente de que tenha passado 100% do vinho em barricas. Tenho certeza que você está gostando, então deixe o seu like. O nosso periquita é uma verdadeira linha com vários tipos de vinhos. Além desse tinto, nós temos o branco e o rosé. Acima desse, nós temos o periquita reserva, que passa, em vez de 6, ele passa 8 meses em barrica de carvalho. E o blend também é diferente. Nesse blend você tem a maioria de Castelão, mas entram 2 uvas potentes, que é a Touriga Franca e a Touriga Nacional, o que deixa o vinho mais robusto. Depois, acima do reserva, nós temos o periquita clássico, que é uma tentativa de produzir um periquita como era feito há décadas e décadas atrás, 100% com a uva Castelão. Aí sim, nós já temos, como eu disse, um vinho de guarda para 20 anos ou mais. No Brasil deve custar em torno aproximadamente de R$400. E acima do clássico, nós temos o periquita superior. Este é o top dos tops, o suprassumo. Recebeu do crítico Robert Parker 95 pontos. Foi o primeiro vinho da Península de Setúbal a receber tal pontuação. No Brasil ele custa em torno de R$850. É para poucos, mas nós vamos nos contentar com o nosso periquita, que custa no Brasil em torno de 55 até R$85. Eu comprei e achei facilmente em um supermercado da minha cidade. Mas se onde você mora, você tem dificuldade em encontrar o periquita e querendo experimentar, vou deixar um link da Amazon, em que você tem a possibilidade de, adquirindo pelo menos 2 garrafas, ter frete grátis para várias regiões do país. Vou deixar esse link na descrição e no comentário fixado. Não perca nenhum vídeo do canal, inscreva-se e ative o sininho, assim você recebe a notificação quando eu publicar um novo vídeo. Vamos então abrir o nosso vinho. Voilá, essa rolha está liberta. Já vou colocar aqui um pouco na taça para ele chegar à temperatura ideal, que é 16 graus. Como eu sempre explico, a nossa degustação segue 4 fases: a análise visual, a olfativa e a gustativa, seguida da conclusão e da nota. E eu sempre utilizo nessa playlist Esse Vinho é Bom, esta taça, que é um pouquinho menor, chamada taça ISO, é uma taça técnica. Eu tenho um vídeo que eu explico tudo sobre ela. Caso você queira adquirir, vou deixar um link na descrição e no comentário fixado. Se você gosta do canal e quer colaborar, compre o seu Valeu Demais via cartão de crédito a partir de R$2. É um pagamento seguro que é feito diretamente para o YouTube e parte desse valor ele entrega para o canal. Nosso vinho tem 13% de álcool e não necessita passar por decanter, bastando a aeração da taça. Vamos ver a cor do vinho. Nós usamos um anteparo branco, aqui tem um papel branco, tirei a foto aí para você também ver. É uma cor rubi, brilhante, né? E ele tem uma intensidade de cor, colocando o dedo atrás da taça, eu consigo mais ou menos ver os meus dedos. Então não é um vinho profundo, ele é um vinho de intensidade de cor média. Vamos ver com relação a o que o nariz revela nesse vinho. A intensidade aromática ela é feita antes de agitar a taça e se aproximando levemente eu já consigo perceber alguns aromas. Significa que é um vinho que tem uma intensidade aromática superior à média. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Vamos arear essa taça. Basta o giro da taça, ele libera todos os aromas. Alguns vinhos mais potentes ou que passaram muito tempo por barrica de carvalho, ficaram anos na garrafa, necessitam passar por decanter justamente para liberar os seus aromas. É uma riqueza muito grande de fruta, né?
é uma verdadeira bomba de fruta. Frutas vermelhas, frutas negras, eu percebo amora, groselha, ameixa, um pouquinho de mirtilo. E notas assim quase que escondidas aqui de uma baunilha e também algumas notas vegetais. Notas de tempero, como um tomilho. Também percebo aqui um leve aroma de picância. Do ponto de vista aromático, esse vinho me cativou. Vamos ver na boca. O primeiro é para limpar o palato. Vamos ao segundo. Vou abaixar aqui um pouco a cabeça para perceber a salivação. Eu começo dizendo não sobre a acidez que está ligada à salivação. Começo dizendo com relação ao açúcar desse vinho. Não é um vinho seco. Ele é um vinho classificado tecnicamente como meio seco, porque ele tem açúcar residual acima de 4 gramas por litro. A gente percebe nitidamente na boca a presença deste açúcar. Não chega a ser um vinho suave, porque o suave é acima de 25 gramas, não chega a ser um vinho enjoativo, mas ele tem sim esse açúcar residual, que talvez seja justamente a justificativa dele ser um campeão de vendas no Brasil e no mundo todo. A acidez, não tem uma grande acidez, a acidez é média. Os taninos também são médios, mas muito macios, taninos não incomodam nada. São taninos, eu diria, próprios para quem está iniciando no mundo do vinho e não gosta dessa astringência que os taninos deixam na gengiva superior. Nós temos também um álcool, está bem equilibrado, o álcool não esquenta. Nós temos uma circunstância interessante que é o corpo. O corpo ele é um pouquinho superior a médio, quase médio mais, em razão da presença do açúcar. Tanto o álcool quanto o açúcar entregam mais corpo para o vinho. Sim, as frutas estão presentes na boca, confirmam mais ou menos o que nós encontramos no palato. Eu percebo uma leve picância na boca. No fundo, uma baunilha muito delicada, de baixíssima intensidade, juntamente com açúcar e uma notinha até de chocolate. Mas tem um detalhe que esse vinho me chamou a atenção. O final dele chega a ser quase curto, né? Você bebe ele e o sabor na sua boca passa rapidamente. É uma intensidade de sabor, eu diria, de final, inferior a médio, médio menos, quase se aproximando a curto. Embora ele tenha pontos positivos, para mim ele tem esse ponto negativo, que o final dele não tem uma certa consistência. Eu não guardaria esse vinho por 10 anos como recomenda o produtor. Não vejo que esse vinho vai melhorar. Se você quiser guardar por 10 anos, seria apenas uma janela de consumo, que eu também colocaria as minhas dúvidas. Se você quiser guardar esse vinho, eu recomendo não guarde por mais de 5 anos de safra, porque ele pode perder o seu frescor. Como ele já não tem muita acidez, ele pode se tornar um vinho enjoativo com o passar dos anos. Chegou a hora da nossa nota, da nossa avaliação. Lembrando que a minha nota não é uma nota em números, mas é uma nota em escala de qualidade. Ela começa com um vinho pobre, aceitável, bom, muito bom e excelente. Vamos ver então o nosso vinho. Mais um golinho. Será que o nosso periquita é bom? Apesar dos pontos negativos e positivos, no conjunto eu reputo como um bom vinho, considerando essa faixa de preço de vinhos até R$100, considerando também que ele pode ser encontrado por R$55, R$60. É um bom vinho, apesar de ter a seu desfavor a questão do final. É um final que se aproxima de um final curto, mas tem uma boa intensidade de fruta, tem taninos muito macios e o que é melhor, é um vinho também recomendado para os iniciantes no mundo do vinho. Fica aí a minha sugestão. Se você está comigo até agora, é sinal que está gostando desse vídeo, então inscreva-se no canal, deixe o seu like. Quero falar para você 3 coisas antes de falar sobre a harmonização.
Eu esqueci de dizer, isso aqui é uma pulseira termômetro que indica a temperatura da garrafa. Eu servi esse vinho a uma temperatura de 15,1, 15 graus e meio, praticamente os 16 graus. Procurei na internet dessa pulseira, é um modelo antigo, não encontrei, mas achei uma mais moderna, que é uma pulseira em inox, só que é uma compra internacional na Amazon. Eu vou primeiro comprar, se eu receber certinho e o produto for ok, eu indico para você numa próxima vez. Segunda coisa, o vinho que nós vamos degustar no próximo vídeo da playlist Esse Vinho é Bom será aquele que ficou em segundo lugar na pesquisa da semana passada, que é o 120 Carmenère. E por fim, logo após eu falar sobre a harmonização, eu vou apresentar a entrevista do Antônio Maria Soares Franco, uma entrevista curtíssima. Ele é representante da 7ª geração da José Maria da Fonseca. Então, qual a melhor pedida para o nosso periquita? Como todo vinho tinto, uma boa pedida são carnes vermelhas, mas ele vai muito bem para pizzas com sabor intenso em razão desse açuquinha residual que ele tem. Vai ser quase aí uma harmonização por contraste. E eu diria ainda que a melhor pedida para esse vinho, que eu já gostei e fiz no passado, é escondidinho de carne seca. Ele vai muito bem. Eu entrevistei na última feira Vinhos de Portugal, que aconteceu em São Paulo, em junho deste ano, Antônio Maria Soares Franco. Ele é da 7ª geração de José Maria da Fonseca e ele fala com muito carinho da relação centenária que a empresa tem com o Brasil, também fala com muito carinho deste periquita. O local estava um pouco barulhento, mas dá para entender perfeitamente, é uma entrevista curtíssima. Estamos no estande dos vinhos de José Maria da Fonseca. Estamos aqui, estão sendo apresentados para degustação, desde os vinhos mais simples até os vinhos mais potentes e premium dessa grande vinícola de Portugal. Temos a satisfação de ter aqui ao nosso lado o Antônio, que está na 7ª geração da família. Certo. Antônio, o que representa o consumidor brasileiro para a José Maria da Fonseca? O consumidor brasileiro é um consumidor super importante para a José Maria da Fonseca. Nós já vendemos para o mercado do Brasil desde o século XIX, portanto já há quase 200 anos que nós estamos no mercado do Brasil. Tivemos inclusivamente um escritório nosso da José Maria da Fonseca no Brasil no princípio do século XX, portanto sempre foi um mercado super importante para a nossa empresa, com uma ligação histórica e emocional muito importante para nós. Temos o Periquita, que é das marcas mais reconhecidas no Brasil. Hoje em dia o Periquita cresceu, já tem outros vinhos dentro da família Periquita, como o Reserva, como o Superior. E portanto é uma honra e um orgulho estar aqui neste evento para os consumidores do Brasil. Qual é o segredo do Periquita, que para mim é o vinho português tinto mais vendido no Brasil? O segredo é um pouco, em primeiro lugar, a história do vinho, a ligação histórica, sendo a primeira marca de vinho existente em Portugal e, portanto, tanto presente no Brasil também já há quase 200 anos. E depois a qualidade do vinho. É um vinho que todos os dias que se consome, ele supera todas as expectativas. É um vinho com uma elegância e uma suavidade muito grandes e que, garrafa após garrafa, vai sempre agradando os consumidores que consomem Periquita. Quais são hoje os vinhos premiums da José Maria da Fonseca? Bom, nós temos, dentro da gama Periquita, temos tanto o Reserva como o Superior, são dois vinhos já com uma característica bastante elevada. Temos a trazer em primeira mão para o mercado do Brasil o Periquita Reserva Branco, portanto podem provar aqui neste evento em primeira mão. Ainda está embarcando a vir para o Brasil e, portanto, todos os consumidores que aqui tiverem podem provar esse vinho. E depois, obviamente, falar dos moscatéis de Setúbal, são os grandes também vinhos da José Maria da Fonseca, vinhos de sobremesa, vinhos fortificados, também com uma enorme história e certamente fazem parte da alta gama da José Maria da Fonseca. Muito obrigado, Antônio, e parabéns à família José Maria da Fonseca. É uma satisfação ter a sua companhia até este momento. Lembrando que o próximo vídeo será com o vinho Carmenère 120, um vinho chileno. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.